Olá a todos, eu sou a Sofia Arruda e esta é a segunda temporada do Baby Boom. E temos como nossas convidadas, e digo que temos porque a enfermeira Carmen já faz parte da casa, não é verdade? A mobília. É a mobília. Mobília muito linda. Temos então duas mães empreendedoras, trabalhadoras com histórias de vida completamente diferentes. Temos Filipa Galrão, conhecidíssima voz da rádio, mãe de 2 bebés, muito empreendedora, tem um podcast, tudo o resto? Sim. Tudo o resto. Tem uma marca de roupa, a Mami, não é? Certo. Roupa para mães e para quem está a amamentar. Certo. E a nossa Inês Fontoura, conhecidíssima também de quem trabalha com as marcas. Que tem uma história de vida, tens também um blog, não é? Not for Sale. Sim, mas está morto. Mas tem uma conta de Instagram aberta, que tem o mesmo nome, não é? Tem, Not for Sale. Not for Sale, exatamente. E tu partilhaste na tua conta de Instagram este marco da tua vida que foi decidires ter um filho sem um pai. Portanto, Sim. Inseminação artificial. Sim. E está tudo bem. E nós estamos aqui para conversarmos nesta round table sobre estas diferenças sobre a maternidade e sobre as escolhas que nós fazemos para nós e para os nossos bebés. Então, vamos começar. Pensei assim, num pequeno jogo, digamos assim. Temos umas perguntinhas na nossa taça e tiramos umas perguntinhas e vamos respondendo todas à mesma pergunta para percebermos aqui um bocadinho a dinâmica da maternidade. Quer dizer, somos todas mulheres completamente diferentes, com backgrounds diferentes e passamos todas por situações muito parecidas e está tudo bem, está tudo bem, as escolhas são todas diferentes e este grupo de partilhas que às vezes as pessoas estão em casa e não têm com quem falar ou estão um bocadinho mais isoladas, estão nesta altura da pandemia, assim acabamos por fazer um bocadinho de companhia e damos assim uma dinâmicazinha, pode ser? Então vá, quem é que quer começar? Quem quer abrir os olhos? Pode ser. Vamos lá! Vamos responder todas, portanto. O que é que temos aí? Como se sentiram quando deixaram o bebê com alguém ou na creche? Para mim foi uma maravilha. Para mim foi ótimo, porque no meu caso eu estou sozinha, não é? Portanto, eu sou mãe independente e todo o início foi bastante intenso, eu não tive ninguém a ajudar-me. Portanto, eu tive a minha mãe na primeira semana da maternidade comigo e a segunda semana em casa, mas ela também trabalha, portanto, todo o resto foi sozinha, sem ajudas, pronto, e eu peguei no Luca e fui para o Alentejo, portanto, isolei-me ainda mais do mundo, eu, o Luca e os cães, e, portanto, eu precisava muito de o deixar num sítio para eu voltar a mim própria, porque essa foi sempre a minha preocupação, tipo, eu não posso deixar de existir, porque eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito de mim, que gosto de ir ao ginásio, que gosto de fazer as minhas coisas e de repente sentir-me presa era para mim um pesadelo e portanto eu estava doida para enfiá-lo na creche para poder ter e eu fiz isto, eu planeei isto de forma a que ele fosse para a creche um mês antes de eu começar a trabalhar para poder ter esse mês todo para mim durante aquelas horas, não é? Ele entra no colégio às 8h30 e sai às 6h. E eu não ia buscar mais cedo, porque as horas eram mesmo para mim, para depois, quando eu começasse a trabalhar, eu já ter toda essa rotina de como é que eu acordar, deixá-lo na escola, ele podia não reagir bem, ele era muito pequenino, tinha 5 meses e meio, portanto não há aquelas fitas de chorar, não, eles largam-se facilmente. Mas para mim foi muito importante. É bom resgatar esse tempo, não é? Para nós mesmas. Para mim é super importante ainda hoje. Ele já tem 1 ano e tem 14 meses e isso para mim é mesmo muito importante. Ter tempo para mim e existir. Isso para mim é... Sim. Filipa, posso passar a palavra? Claro que sim. Eu acho que o facto de Inês estar a dizer que não era um bebê difícil tem muito a ver também com a descontração dela, porque eu também senti exatamente o mesmo. Ele não foi para a creche, ainda hoje não foi, vai agora aos 3 anos só. O mais velho? O mais velho, a mais nova. Já explico, mas foi um bocadinho diferente também por causa da pandemia. Mas eu estava desejosa de deixar com os meus pais para voltar ao trabalho. Para já, porque gosto muito do meu trabalho. E depois, porque eu senti, enquanto lá estava, que eu conseguia finalmente pensar. Que eu conseguia relaxar, a trabalhar, mas a relaxar, e que aquele era um momento que eu tinha também para mim, independentemente do lazer, obviamente. Mas eu fiquei muito, não sei se aliviada vai chocar, mas eu senti-me aliviada por não ter que estar só a pensar nas rotinas do meu filho, por estar a pensar noutras coisas.
no fundo era tempo para pensar que eu precisava. Agora com a Emma, que tem quase 7 meses e o trabalho é muito teletrabalho e já não estou tão longe dela como estaria, ela também está muito mais ligada a mim do que o Eusébio estava, fica muito menos horas com os meus pais e aí eu já sinto a ansiedade da separação, não tanto ela, acho eu. Os dois estão muito independentes, mas isso também me deixa tranquila e acho que também é fruto da tal descontração que eu tenho e o meu marido tem, assim, enquanto pais. E acho que é bom, acho que lhes faz bem nós sermos assim. Sim, bem, eu estou aqui um bocadinho a descontextualizar, porque, pronto, então o meu filho tem 1 ano, nunca foi para a creche. Tentámos que ele fosse, pronto, inscrevemos tudo e ele foi, portanto, 1 semana, foi 1 hora num dia, depois eu fiquei lá. Claro. Nessa hora, olhar para ele, a ver se alguém estava a tratar dele, se estava tudo bem, se os outros meninos não lhe batiam. Enfim, fiquei lá eu e depois levei e pensei, não, se calhar hoje também não preciso ficar, já ficou aqui um bocadinho a brincar, tá bom, vem comigo, vem com a mãe, vá. No segundo dia foi 2 horas, eu também lá fiquei um bocadinho, fui beber um café, depois voltei e fui assim durante 1 semana e senti-me péssima. Senti-me super culpada de estar a deixar numa creche, estava um bocadinho a delegar aquilo que eu achava que era a minha função e que eu devia estar a fazer, de estar a supervisioná-lo e a educá-lo e a passar-lhe amor e a deixá-lo com uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. E estava-me a fazer muita confusão. Isto, de repente, veio um Covid e veio tudo para casa. Portanto, paguei a creche, paguei o seguro, paguei tudo e foi tudo para casa. E continuo nesta coisa de deixá-lo numa creche. Custa-me, sinto que mas eu acho que a pandemia também veio agravar aqui esse vínculo, agravar no bom sentido, mas que ficámos mais colados. Eu senti isso até com o mais velho. Ele de repente ficou mais colado a mim do que era quando era mais bebê. Pois, 24 horas, sim, 24 horas a coisa fica ali. A coisa dá-se, claro. Não dá para depois desligar, é mais difícil. Claro que sim. Eu senti isso. Bem, vou saltar aqui uma perguntinha, vamos lá ver. Participação do companheiro ou família foi essencial ou não? No meu caso, sim. Sinto que, pronto, não sei como é que teria sido sem o David, pronto, o meu marido, todo o processo do parto, da cesariana, de tudo, ele esteve sempre de mão dada comigo. Eu dizia-lhe, vai ver se o bebê está bem, vê se está tudo bem. E ele, está tudo bem, está com o pediatra aqui ao nosso lado, estão a pesar, estão a medir, ele está ótimo. E nunca me largou a mão e senti que estava ali tipo uma rocha que me mantinha ali assim segura. E depois quando fomos para casa também, com a questão das visitas e tudo, ele acabou por fazer a triagem, por basicamente às vezes verbalizar aquilo que eu não tinha coragem. Eu também tive aqueles ataques de choro todos depois do parto e tudo mais. E foi sempre ali que eu fui encontrar ali um porto seguro, portanto sinto que no meu caso foi essencial mesmo, principalmente no pós-parto, ter a figura do pai, pronto, comigo e tinha a minha irmã e a minha mãe, que tudo isto uniu-nos ainda mais, sem dúvida nenhuma. A minha relação com a minha mãe e com a minha irmã ganhou 200%. Confio-lhes o meu filho e a minha sogra também, mas neste caso da minha mãe e da minha irmã, que são mesmo mais próximas, sei que ele está com elas e é como se estivesse comigo. Está tudo bem. E a nossa relação, de repente, cria uma relação com a minha mãe que agora é do género, agora sim eu percebo. A minha mãe ajuda-me imenso, mas a minha mãe ajudou-me mais no sentido, por exemplo, de ir a fazer compras de supermercado, ir à farmácia. Então, tudo aquilo que me obrigava a sair de casa e a levá-lo comigo, vinha ter comigo. Pronto, foi essa a ajuda que eu tive. A ajuda pura e dura do dia-a-dia, por exemplo, partilhar uma noite mal dormida, ou dizer, olha, vai tu que eu não aguento, ou estou cheia de dores de cabeça, eu quero que ele pare de chorar, isso eu não consegui partilhar com ninguém. Mas já me habituei a fazer essas coisas sozinha, portanto eu organizei a minha vida como se fosse uma linha de montagem. Claro que há sempre surpresas, porque as pessoas não são estanques, não é? Ele pode estar melhor num dia, mais rabugento no outro, ou é os dentes, ou é outra porcaria qualquer. Mas não sinto no meu dia a falta de ter alguém para me ajudar. Lá está, porque eu não tive essa pessoa e, portanto, claro, desde o início que eu tive que fazer tudo sozinha. Portanto, para mim, família sim, mas no sentido de ajudem-me a fazer coisas que
que vai ser mais difícil se eu tiver que sair com o Luca, ir ao supermercado. Aquela rede Agora, de apoio ainda, que a enfermeira Carmen estava a falar, que é muito importante as mães terem, não é? Antes de termos o bebê, portanto, antes de ir para o hospital, se calhar deixar isto tudo, deixar já a comida congelada, deixar aqueles números de telefone chaves, deixar os amigos em alerta ou a família, que realmente ajudem no que é importante, não é só aparecerem lá em casa, vimos dar beijinhos ao bebê. Claro, e a tarefa de cada um, não é? Porque neste caso as mães já sabiam o que fazer quando apareciam, não eram aquele tipo de postura de visita de vou aqui dar um palpite a aliás, dizer que se não fosse a minha mãe, eu muitas vezes não jantava. Sim. Porque estava cansada, porque já não me apetecia, ou porque não dava. Porque não dava. Às vezes eu dizia assim, mãe, são 5 da tarde e eu não tomei banho, não lavei os dentes, estou cheia de fome, eu vou tirar pela janela. Mas olha, com o marido em casa, eu também tive dias assim, eu preciso tomar banho. E minha mãe disse, ok, eu vou já para aí, tu tomas o teu banho. E, portanto, ela ficava com ele, trazia-me o jantar, eu tipo 20 minutos para tomar banho, era o suficiente. Lá está, para me sentir eu, não é? Para não perder as minhas coisas. Mas... eu estou de acordo com as duas, porque eu tive um grande apoio da minha mãe, até porque ela vive muito próxima de mim e ela entrava e saía de casa quando queria, como queria, tem chave, é uma coisa que até me deixa mais segura. Eu lembro-me que com o Eusébio, quando comecei a deixá-lo com a minha mãe, eu acho que até confiava mais na minha mãe para tomar conta dele do que eu. Eu pensava, ela vai fazer tudo by the book, porque a minha mãe é assim, eu sou muito mais relaxada, mais descontraída, portanto eu confio totalmente. O tal apoio do marido tive mais no primeiro filho do que no segundo, porque a minha cesariana foi de urgência, não o deixaram entrar, eu assumi uma postura muito forte de não me deixar ir abaixo e eu quero confiar totalmente no que me estão a fazer, vou confiar totalmente nos profissionais de saúde, se estão a dizer que não é para ele entrar, tudo certo. Então eu tive sempre uma postura muito, eu acho que até demasiado dura para ele, porque se calhar o afastei um bocadinho quando eu teria a ganhar se ele estivesse mais próximo naquele momento. E depois quando voltámos para casa, aí sim, ele é uma ajuda tremenda e claro, sou eu que choro e que grito e não sei o quê, mas ele está sempre zen e a tentar dizer, não sejas parva, isso passa, olha quem está sozinha. E depois às vezes eu penso, essas para mim são as super mães, porque eu sei o que é ter alguém, mas eu não sei como é realmente estar sozinha e deve ser... difícil, deve ser, mas quem não passou por isso, se calhar não, lá está, não tem o termo de comparação, mas para mim são as verdadeiras supermães, porque é preciso realmente ajuda. Eu acho que, independentemente do contexto em que nasce o bebê, como nasce, como é o parto, no pós-parto nós precisamos de alguém, nem que seja para nos ouvir gritar. Qualquer coisa. Ouvir chorar, não é? Ouvir chorar ou partilhar o choro. Não é? Eu quero sentir que não sou só eu que estou a sofrer com o choro desta criança. Exatamente. Qualquer coisa assim. Não, e nós perdemos um bocadinho isto enquanto mulheres, não é? Não partilhamos as nossas coisas, estamos muito isoladas no pós-parto. E achamos que tem que ser assim, porque eu sou forte, eu nasci para isto, eu nasci para parir e todas as mulheres o fizeram desde há décadas, não séculos. Porque é que eu não hei de conseguir? Mas é difícil, e deve ter sido difícil há 3.000 anos também, mas lá está, havia sempre o tal suporte, não é? Sim. Era preciso sempre uma aldeia para criar uma criança, e é mesmo. É mesmo isso. Boa, então mais uma perguntinha. Mais uma. Sou eu? Força? Não. Força, Filipe. Eu não. Eu estou aqui Ela já sabe as perguntas todas. Ela que escreveu. Como foi ver o vosso corpo mudar após o parto? Esta pergunta. Como é que foi? Começo eu? Força, dê a palavra. Para mim foi mais difícil ver o meu corpo a mudar durante a gravidez. Porque para mim a grande diferença foi aí. Foi essa transformação toda e o deixar de ter controle sobre como é que eu quero que seja o meu corpo. Não que eu fosse uma pessoa super regrada na alimentação ou no exercício físico, mas eram coisas que eu gostava de ter sob controle. E de repente na gravidez... crepes com chocolate à 1 da manhã, porque me apetecia, mas havia sempre aquela dosezinha de culpa por estar a fazer aquilo, mas ignorava. Depois, no pós-parto, foi difícil no sentido em que eu perdi demasiado peso e estava sempre a ouvir coisas como que sorte, estás tão magra ou ficaste tão magra. Eu sentia-me uma lástima porque não tinha força, porque amamentava de 1 em 1 hora. E eu não queria isso, e queria voltar a treinar para ganhar força, para ganhar peso. E às vezes era difícil explicar às pessoas que era isso que eu queria, que, ok, eu estou magra, mas eu não é isto que eu quero para mim. Essa foi a principal dificuldade, mas não acho que tenha sido assim um processo
Eu aceitei que 9 meses de mudança depois não se mudam num dia, quer tenha sido porque fiquei mais gorda ou mais magra ou o que fosse. Por isso eu aceitei que com calma e olhando para dentro e o que é que eu vou começar a mudar para que volte a ter ou volte a estar num sítio onde me sinta bem. Eu sabia que isso tinha que ser com calma e que não podia ser de um dia para o outro. Eu não estava a querer, vou perder a barriga toda, ou vou conseguir correr, vou conseguir saltar. Não, com calma. Por isso eu acho que ver mudar o meu corpo durante a gravidez foi mais difícil do que depois assumir que o pós-parto trazia uma recuperação que podia ser difícil ou não. Okay. E tu, Inês? Conta-nos tudo. Também foi horrível. Eu lembro-me que no dia a seguir, quando eu acordei, no dia a seguir ao parto, e fui à casa de banho e vi a minha barriga igual. Igual. Sim. Eu gritei assim, mãe, isto não vai sair daqui nunca, mãe, eu vou ficar com esta barriga para sempre. E a minha mãe disse, não, isso vai ao sítio, e não sei o que, disse, mãe, não vai, ela vai sair. Não saiu e está aqui tudo, o que está aqui a fazer? E não sei o quê. E no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim. Não dá. E a minha mãe disse, Inês, vai tudo ao sítio, isso é uma questão de tempo. A minha mãe tem 4 filhos, 2 gêmeos. E a minha preocupação, eu tenho que voltar ao sítio. Eu tenho que voltar ao sítio, de alguma maneira. Portanto, eu durante a gravidez não quis saber, comi o que me apeteceu, não tive desejos de 1 da manhã e não sei o quê, mas só comi porcaria, só me apetecia pizzas e batatas fritas e McDonald's e Coca-Cola e não sei o quê, que são coisas que normalmente eu não como. Mas eu pensei assim, não quer saber, dá-me prazer e portanto não vou ser escrava disto. Mas depois da recuperação, todos os dias eu pensava assim, e quando é que eu vou poder voltar ao ginásio? Quando é que eu vou poder voltar ao ginásio? Será que isto vai voltar? E como é que isto vai voltar? Porque eu tenho 43 anos, vou fazer 43 anos, a minha pele não está igual, não tem a mesma firmeza, não tem a mesma elasticidade, é muito diferente ter-se um filho aos 42 do que ter aos 20 anos ou aos 30 anos. E portanto, isso para mim foi sempre uma coisa de olhar-me ao espelho e querer voltar ao antes. Assim que o médico me liberou para o ginásio, tipo, eu enfiei-me no ginásio e nas massagens e tudo aquilo que eu podia fazer. Hoje estou ótima, ainda não estou onde eu quero, mas estou muito bem, porque tenho um ano e pouco, portanto acho que a recuperação foi bastante boa. Mas para mim era um nightmare também olhar para o futuro e ver, isto não vai acontecer, isto não vai acontecer. Olha, então no meu caso... durante a gravidez acho que foi tudo super gradual e não me fez assim muita confusão, achei que ok, faz parte e está tudo bem, é giro ver a barriga a crescer e tal. Depois no pós-parto eu já ia brifada tanto da enfermeira Carmen como da minha obstetra, que disse-me logo, Sofia, o seu grupinho deste tamanho vai demorar a ir ao sítio, portanto é um bebê, 3 quilos dentro de si, portanto com calma, 9 meses para o útero crescer, 9 meses para o útero voltar ao sítio. Ok, está tudo bem, nasceu o bebê, barriga continuava, parecia uma barriga de 5 meses, mas não me fez assim muita confusão o tamanho da barriga nem nada. O que realmente me fez mais confusão, e ainda hoje me custa assim um bocadinho, é a cicatriz da cesariana. Porque eu não tenho cicatrizes, pronto, e de repente tenho uma cicatriz com 10 centímetros no meu corpo e que está ali, que eu olho, eu tomo banho, eu visto-me e de repente a retomar a intimidade, tudo com o meu marido, a mim fazia-me confusão aquela cicatriz, estar ali a pensar, não vou olhar, não vou fingir que não existe, não olho para baixo, não estou a ver nada. Então podemos fazer mais uma perguntinha? Sim, claro, tiro eu. Posso escolher, já que temos pouco tempo, vou escolher. Vá, tem que ser, senão ficou os episódios muito longos. Vá. Amamentação. Pois, claro. Pode ser? O tema. Então, quanto tempo e qual foi o maior desafio? Então, quanto tempo foram 5 meses? O maior desafio, bem, toda a amamentação é um desafio. Toda, exato. Mas pronto, passando a primeira fase da dificuldade, da dor e assim, tive uma feridinha no mamilo que depois a enfermeira Carmen ajudou-me a cuidar e pronto, e a partir daí ficou bem. Eu bolsou sangue uma vez, fiquei em pânico, ai meu Deus, calma, isso está tudo bem, engoliu, expeliu o que não era, ficou com o leitinho na barriga, é pior para vocês do que para o bebê, não me lembro da mensagem. Mas depois, o que eu senti mais dificuldade foi o meu filho mamou sempre, até aos 5 meses, de 2 em 2 horas, noite e dia. Ele saiu da maternidade, eu saí com este mindset, ele tem que comer 2 em 2 horas, tem que ganhar peso. Quando foi ao pediatra, já está ótimo, está com imenso peso, já se passou o percentil, está
impecável, não precisa já de dar 2 em 2 horas, é quando ele quiser. E ele queria de 2 em 2 horas. Eu nunca lhe consegui tirar a maminha, portanto eu não conseguia dormir e já estava a trabalhar, e foi quando eu, passado 5 meses, eu lembro-me que ia fazer os tratamentos do períneo e da diástase ao Estoril, e que eu me lembro de ter chegado a casa e não me lembro de ter feito o caminho. E pensei, vou ter um acidente, isto vai ser eu não estou a dormir, eu estou muito cansada, isto vai correr muito mal, eu tenho que começar a espaçar. E pronto, e falei com a pediatra e ela explicou-me como é que eu devia fazer, e comecei a introduzir o leitinho em pó e pronto, e custou-me, porque eu queria ter amamentado até aos 6 meses, tipo, era uma coisa que eu tinha posto na minha cabeça, mas os 5 meses foi já a sentir-me assim, tipo, eu vou ter um acidente, eu vou adormecer a conduzir, porque não estou a aguentar, não estou a conseguir lidar com a situação. E acho que o que tive mais dificuldade foi isto, foi gerir a amamentação com a minha vida. Isto foi o que custou mais. Bom, a amamentação para mim foi sempre um tema que desde o início que eu decidi, eu vou dar até ser confortável para mim. Portanto, se for uma tortura para mim, acaba-se a mama, porque eles alimentam-se de outra maneira e não morrem por isso, portanto... e muito a pensar na parte prática da minha vida, que é, eu não posso ser prisioneira de um bebê que precisa de mamar na mãe, pronto, e que não possa comer de outra maneira. O Lucas já saiu da maternidade a beber fórmula, portanto, para mim, já era algo que ele já estava habituado e que precisava, porque ele teve... como é que se chama? Icterícia. Icterícia, teve naqueles banhos de luz e não sei o quê, pronto, e portanto tinha que... Exatamente. E portanto, como ele saiu já com o biberon, eu estiquei a coisa até um mês. Ao fim do mês eu já não aguentei mais. Fiz ferida nos mamilos também. Tirar leite com sangue, eu deitava o leite fora, eu dizia, eu não vou dar isto ao meu filho, está fora de questão, e portanto eu comecei gradualmente, ou melhor, gradualmente não, cada vez mais a dar a fórmula, e comecei a ver outras coisas, que era, dormia mais tempo, tinha intervalos maior entre a comida, não é? E sentia que ele ficava saciado, comigo eu sentia que ele não ficava saciado, ele ficava cheio de fome, e disse assim, vou parar com isto. E falei com o pediatra, ele disse, dê 10 minutos de maminha e 10 minutos de fórmula. Disse, não, ouça, ou uma coisa ou outra, porque isso é uma seca, porque se ele vai sempre acabar por beber a fórmula, eu não vou estar aqui nesta tortura quando ele vai acabar naquele lado. E, portanto, ele rapidamente mudou para a fórmula. E assim continuou. Claro, tinha noites de 6, 7 horas, meu filho nunca acordou 2 em 2 horas. Às vezes era eu que dizia, ele nunca mais acorda, se calhar eu tenho que acordar. Mas ao mesmo tempo pensava assim, não, vou deixá-lo dormir, porque quando ele tiver fome ele vai acordar, não vai acontecer nada. O médico sempre dizia, não, tem que ser 3 em 3 horas. Eu disse, ouça, se ele dorme das 11 às 5 da manhã, eu não vou acordar para ele comer. Quando ele tiver fome, ele vai acordar. E a verdade é que o Luca nunca teve problemas, está em cima do percentil em tudo. Come super bem, hoje em dia já nem bebe leite, ele já rejeitou o leite, portanto eu dava-lhe um biberon de manhã, já não quer. Substituí pela papa e por iogurtes para ver se ele ainda bebe leite de alguma maneira, mas é uma trituradora, portanto é um miúdo que não, assim, come bem, come super bem, portanto nunca tive essa preocupação, mas para mim foi, eu não vou ser prisioneira disto, e se isto para mim é uma coisa que é negativa, porque eu sei que há um período de adaptação que eu não quis esticar, e percebi que aquilo para mim era mais fácil de gerir, lá está, por não ter ajuda eu muitas vezes vou àquilo que é mais fácil para nós, e que não seja mal para ele, obviamente, claro. Mas como é que eu posso facilitar aqui a minha vida para que depois seja melhor para os dois, pronto, e é um bocado o pensamento que eu tenho com tudo, com ele. Bem, eu dei de mamar até aos 2 anos ao Eusébio e acordava de 2 em 2 horas para o fazer. Eu já nem acordava. Às tantas fazíamos com a sleeping, eu com uma mama de fora e ele servia-se quando lhe apetecia. E não foi desafiante no início, porque eu nunca tive mamilos gretados, acho que tive dores com a subida do leite, portanto eu não sou a melhor pessoa para dar o exemplo do é possível amamentar mesmo depois das dificuldades. És a melhor pessoa porque tens a tua história, sim, mas inspiradora, mas imagina, há pessoas e eu admiro essas pessoas imenso, que é, depois das dificuldades todas, mamilos gretados, dores por todo lado, não sei quantas mastites, continuam a amamentação. Eu não tive isso. A coisa foi rolando. Eu assumi que era uma relação
que tinha que continuar enquanto fosse boa para os dois. Exato. Pronto, e era boa para ele, eu estava cansadíssima assim, mas achava que aquilo era o que fazia sentido, não estava a sentir pressão, não senti pressão para amamentar, era uma coisa mesmo minha que eu achava que lhe fazia bem. Ele não estava doente também nunca, estava saciado, portanto, tranquilo. Mas depois a coisa teve que acabar e foi o grande desafio, foi aí. Quando eu fiquei grávida, eu estava com muitos enjoos, assumi que podia continuar a dar maminha, perguntei e sabia que era possível dar mama grávida, embora a minha mãe e a minha avó, muito chocadas, como assim, isso não é perigoso? Porque, não sei, existe esse mito, não é? Que pode aumentar mais a contração uterina e levar a aborto. A verdade é que eu estava muito, muito cansada, ao ponto de quase desmaiar sempre que dava mama. E aquilo já não estava a ser uma relação fixe para mim, eu já não estava feliz com aquela relação. Então eu aproveitei que fui trabalhar para a Suíça e pensei, agora durante 4 dias ele fica com o pai, quando eu levo a bomba, porque depois isto ia inchar e eu ia ter que tirar, quando eu voltar já não lhe dou. Mas eu não estava muito convencida, tanto que às vezes eu lembro que até ficava emocionada a pensar da última vez que lhe dei mama e que não registrei muito bem. Porque eu não estava bem naquela do vai ser a última vez. Então eu fui, quando voltei, ele não mamou. E eu pensei, ele estava preparado, como assim? Não estava nada à espera disto. Eu estava preparado e tu não. Eu dar-lhe fórmula para ver se ele não se sentia mal, a fórmula já com 2 anos, coitado, para ver se ele não se sentia mal, e ele estava na maior. E as minhas maminhas devem ter percebido e não incharam, não precisei da bomba para tirar. O leite foi secando gradualmente. E depois voltei a ter quando fui mãe outra vez. Exatamente. E agora sinto uma grande diferença porque acho que a minha filha não é tão agarrada à mama como o meu filho era. Então, giro, diferenças entre crianças. Sim, não mama 2 em 2 horas, quando eu chego a casa do trabalho não pede mama e tem 6 meses. Quero agradecer muito a vossa presença. Obrigada, Filipe, obrigada Inês, por estas partilhas. Obrigada, enfermeira Carmen, claro. Nós chegamos ao fim desta temporada, mas vocês podem ver e rever todos os episódios que nós temos disponíveis e convido-vos a ficarem no canal, vejam, ouçam o podcast, estejam à vontade, sintam-se em casa e muito obrigada.